Quantas pessoas estão acompanhando esse culto? E Deus não está aí com cada uma delas. Deus está aí na sua casa. Deus está aí na sua sala, no seu quarto. Aonde essa palavra tiver alcance, Deus está aí com você. Isso nos leva a refletir no sentido do nosso culto, irmãos. É um culto a Deus? Ou é uma oportunidade da gente se encontrar com pessoas que nós gostamos de ouvir? Com quem nós gostamos de conversar? Não é pecado querer ter comunhão. Não é pecado. Isso é natural. Mas nesse momento nós precisamos agir de forma sensata, de forma equilibrada. Tem cristãos, tem gente crente, fiel, sendo atingida e morrendo por causa do Covid. Quem dera se morresse só gente ruim nesse mundo, não é? Mas não, pessoas boas também morrem. José foi levado ainda jovem como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos, passou a maior parte da sua vida no Egito. E mesmo estando em uma terra distante, uma terra que cultua a falsos deuses, José não se esqueceu de Deus, do Deus verdadeiro. Em Gênesis 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E José, embora estivesse longe da igreja, longe dos irmãos, a mesma coisa, longe de casa, mesmo assim ele guardou a sua santidade. Estar longe da igreja não pode ser uma desculpa para o pecado. Amém? Anota essa frase aí, ó. Essa é a frase para você colocar no seu status aí, pessoal do Instagram. Estar longe da igreja não pode servir de desculpa para uma vida de pecado. E se você não peca só por causa do escândalo que pode causar, é porque, na verdade, você ainda não permitiu que o Espírito Santo ocupe um lugar maior no seu coração e transforme o seu caráter. Nós oramos para que em breve nós possamos nos reunir novamente, para que os cultos voltem ao normal. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos louvar a Deus na grande congregação, mas a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso testemunho e a nossa santidade não podem estar condicionados a isso. Ah, se tiver culto, eu sirvo a Deus. Se não tiver culto, eu me desvio. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Estar sem ir à igreja não pode ser uma desculpa para você enveredar pelo caminho do pecado. Nós oramos porque amamos a Deus. Nós não fazemos isso para que as pessoas nos admirem. Nós cantamos louvores porque queremos exaltar o nome do nosso Deus. E não para que as pessoas vejam o quanto a nossa voz é bonita ou o quanto nós tocamos bem o instrumento. Nós lemos a palavra porque amamos a lei de Deus. E não porque o pastor ou o líder espiritual mandou a gente ler. Cultuamos a Deus porque temos prazer em estar na presença dEle. E não porque sentimos falta de nos relacionarmos com pessoas. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram façam isso em espírito e em verdade. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. Nós estamos reunidos aqui virtualmente agora. Você crê que Deus está nesse negócio? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio que Deus está aqui na minha casa. Creio que Ele está aí na sua casa. Ah, pastor, eu estou no trabalho. Eu creio que Deus está aí ao seu lado, no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensinou que quando fôssemos orar, que a gente fosse para a igreja. Não, Ele ensinou isso. Quando for orar, entra para o seu quarto. Foi isso que Ele ensinou. E fale com Deus em secreto, porque Ele nos vê em secreto, ou seja, na intimidade. Deus olha para o culto, lá na igreja, imagina um culto, aquele culto
enorme, milhares de pessoas. Deus olha para o culto, mas nos vê de forma única. Deus nos vê no secreto. Não adianta juntar para que Deus aceite o nosso culto. Lembra que Caim juntou com Abel para cultuar a Deus. Um culto foi aceito, o outro não. Você pode estar num culto com milhares de pessoas, um culto avivado, mas o seu culto é recebido por Deus individualmente. E ele pode ser aceito ou não. Depende da atitude do seu coração. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. A igreja, o templo, não é a casa de Deus. O nosso coração é a casa de Deus. Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim no coração daqueles que creem nele. Porque eu tenho que ir para a igreja, porque a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é o seu coração. Convida ele para morar nessa casa aí. Aí vai dar tudo certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração. Diante dessa palavra, eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão de convidar Deus para morar no seu coração. Essa é uma decisão individual. Não é alguém que decide por você. Pastor, a minha mãe já fez isso por mim. Não. Sua mãe pode ter entregado a sua vida para Deus, consagrado você a Deus quando você era pequenininho. Mas receber Jesus na sua vida é uma atitude pessoal. Ninguém pode fazer por você. E nesses últimos momentos aqui, que antecedem o encerramento desse culto, eu queria fazer esse convite a você. Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para entrar no seu coração. Isso não é uma garantia de que todos os seus problemas serão resolvidos. Não, não é. Você pode convidar Jesus para entrar na sua vida hoje e amanhã os seus problemas continuarem. O seu problema de enfermidade, de desemprego, tudo isso vai depender da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Mas o principal problema da humanidade, o principal problema que nós vivemos, diz respeito à nossa salvação, diz respeito à vida eterna. Então, quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e convida Ele para morar no seu coração, você está assinando a sua entrada na glória, na eternidade, ao lado de Deus. Você está garantindo que no dia que você morrer, você será salvo. Ou então, se Jesus voltar antes e buscar a igreja, você sobe junto com a igreja para encontrar o Senhor nos ares. Então, eu peço que os irmãos me ajudem nessa oração agora, aqueles que são membros, nos ajude nessa oração agora, em nome de Jesus. Ajude a acolher essas pessoas. Se você deseja receber Jesus, coloque aqui no comentário: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não estou falando de placa de igreja, de instituição, de religião. Eu estou falando de chamar Jesus para fazer parte da sua história. É isso que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Coloque o seu nome aqui e nós vamos orar por você. Aqueles que estão aceitando Jesus, coloque isso: eu aceito. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém? E por enquanto vamos ter que ter esse relacionamento virtual, esse vínculo virtual. Eu me disponho a produzir mensagens diariamente para que você se alimente, para que você seja, de certa forma, pastoreado. E uma vez por semana eu ministro esse culto aqui e você pode acompanhar aí da sua casa. Vamos orar por aqueles que estão, como eu, morrendo de saudade de ir a um culto presencial, de ter um contato com os irmãos, para que a presença do Espírito Santo seja suficiente na vida dele e na vida dela, e que ela possa se sentir
abraçada e acolhida por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão à distância com meus irmãos. É muito bom, é muito bom. O meu espírito se alegra. E a palavra do Senhor me enche de esperança de que dias melhores poderão vir. Mas, de certa forma, eu te agradeço, porque no meio da crise, no meio da pandemia, o Senhor ainda nos dá essas ferramentas maravilhosas que são as redes sociais, a internet, para que nós possamos nos comunicar com as pessoas e levar uma palavra de conforto, de esperança, de salvação para tantas vidas. Que a igreja não perca a sua identidade por causa dessa pandemia. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos condicionados a uma reunião, a um contato físico, para que a nossa fé seja preservada, mas que nós possamos alimentar a nossa fé e o nosso espírito todos os dias, observando a Tua palavra, aleluia, observando os Teus preceitos, tirando um tempo para entrar no quarto secreto e falar contigo. Eu oro para que num tempo breve o Senhor restabeleça a normalidade das coisas e nós possamos nos reunir junto com a igreja numa grande celebração. Essa é minha oração, esse é o meu desejo. Mas enquanto isso, eu te louvo por causa dessas ferramentas maravilhosas que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor preserve a vida de cada um, Deus, de cada pessoa, cada família representada aqui nesses comentários, nessas pessoas que estão acompanhando esse culto, sejam guardadas pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu coloco a vida de cada pessoa que aceitou Jesus aqui, mesmo à distância, mesmo nessa mensagem online, que reconheceu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no coração deles e que eles passem a ser também igreja do Senhor. Não igreja templo, igreja quatro paredes, mas igreja coração. E que eles possam compreender isso na sua mente e no seu espírito. Faça-nos melhores a cada dia, Senhor. Faça-nos melhores a cada dia. Nos ajude a convivermos nos nossos lares, com nossos familiares. Livra os nossos filhos de toda doença mental e emocional que possa ser provocada por essa pandemia. Dá-nos um equilíbrio dentro dos nossos lares. Nos ajude a vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, a encontrar um tesouro perdido dentro do nosso lar. Igual aquela mulher, daquela parábola contada por Jesus, da dracma perdida, a encontrar um tesouro dentro da nossa casa, nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que acompanhou esse culto até aqui. 809 pessoas assistindo. Se você quiser abençoar o nosso ministério, adquira o livro Recomece a Viver, que tem ajudado muitas pessoas nessa pandemia, pela editora UP Books. Se quiser abençoar o nosso ministério de alguma maneira, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, está tudo na descrição do vídeo. Amém, irmãos? Obrigado a todos que se tornaram membros, que contribuíram com o Superchat. Que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu vou orar encerrando esse culto. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre os nossos bens, abrindo as portas de emprego, suprindo todas as nossas necessidades. E que o Senhor nos dê a paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Uma semana de bênção e de vitória para você. Amém?